Existem dezenas de opções de pedras que podem ser aplicadas na arquitetura de interiores, mas como fazer a escolha certa? Nesse vídeo eu vou te mostrar as opções mais utilizadas no mercado, mostrando as suas propriedades e indo dos valores dos mais acessíveis aos mais sofisticados. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o arquiteto Nicolas Puchalski, responsável pela ONU Arquitetos, e aqui no YouTube eu estou trazendo conteúdos super relevantes sobre arquitetura de interiores, seja sobre curiosidades, dicas ou processos dos nossos projetos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, desde já eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar vídeos muito bacanas sobre o assunto e outros que ainda estão por vir. Quando a gente fala de pedras na arquitetura, a gente fala, claro, de beleza, mas também de função e resistência. E essas propriedades podem se somar e gerar diferentes custos para o projeto. Basicamente, hoje no mercado, elas se dividem em granitos, mármores, quartzitos e ultracompactos. Começando pelos granitos, certamente são as pedras mais utilizadas nos projetos justamente por ter um custo-benefício melhor e mais acessível financeiramente. Os granitos possuem uma boa resistência a riscos e ao calor, e por serem pedras com uma absorção um pouco menor se comparado com os mármores, eles têm menos tendência a manchar. Aqui eu tenho algumas amostras dos granitos mais utilizados, como o branco siena, o cinza castelo e o preto São Gabriel. Aqui eu tenho essas três opções no acabamento escovado. O acabamento escovado tem menos brilho do acabamento polido, que particularmente quando a gente trabalha com esses granitos mais usuais, eu acabo optando sempre na opção escovado, porque eu acho que se diferencia um pouco daquele acabamento polido comumente usado. Esse granito preto São Gabriel no acabamento escovado foi o que a gente utilizou no apartamento Corte Real, tanto para a bancada da ilha quanto para a bancada da cozinha. Ele tem uma ótima resistência a calor, umidade e por ser um material preto de cor escura, ele também resiste muito bem às manchas. Apesar dos granitos serem comumente conhecidos por essa textura mais pipocada, eu diria, existem opções de granitos bem diferentes, como é o caso do granito Kilimanjaro. Esse granito é predominantemente preto, com alguns veios esbranquiçados que trazem uma textura e um movimento muito interessante para se aplicar no projeto, fugindo então dessas texturas mais convencionais que a gente acaba conhecendo por aí. Quando a gente avança um degrau, a gente chega nos mármores, que são pedras muito lindas, conhecidas por esses rajados e veios que a gente chama, de diversas extensões. A gente ainda está falando de materiais totalmente naturais, que são rochas extraídas da natureza, então é sempre uma novidade, uma surpresa de cada lote que a gente pode estar trabalhando dentro desse vasto mundo das pedras naturais. Um ponto de atenção que é importante lembrar é que os mármores são mais sensíveis, eles são pedras mais porosas se comparadas ao granito. Então, manchas de limão, vinho, óleos e azeites, eles são mais suscetíveis a manchar, então tem que ter esse cuidado na hora de especificar. Uma opção muito legal que eu uso muito nos projetos e que é um queridinho meu é o mármore branco Paraná, que são essas três amostras que estão aqui. Qual que é a diferença entre elas? Essa primeira amostra, ela é no acabamento polido, que é esse acabamento brilhoso, mais comumente conhecido por aí. Essa segunda amostra é a mesma pedra, branco Paraná, porém aqui ela está no acabamento escovado, que acaba tendo menos reflexão quando exposto à iluminação. Então, notem que conforme eu vou girando essas pedras e a luz bate em diferentes ângulos, essa amostra polida acaba tendo mais reflexão do que essa amostra que está no acabamento escovado. E essa outra aqui, ela também está no acabamento polido, mas ela é chamada de branco Paraná
Gold, porque ele contém esses veios mais dourados mesmo, enquanto essa outra opção a gente tem os veios um pouco mais acinzentados. Mas o grande diferencial desse mármore branco é que ele pode ser aplicado em cozinhas porque se trata de um mármore dolomítico. As pedras brancas em cozinha se tornam uma grande discussão porque elas são suscetíveis a manchas. Quando a gente utiliza de um granito branco ou de um mármore branco que não seja dolomítico, a gente tem que tomar muito cuidado na superfície para não acumular tipos de resíduos como vinhos, ácidos, suco de limão, extrato de tomate, que podem sim manchar essas pedras. Caiu, tem que ser limpo imediatamente para evitar que a pedra absorva a substância e acabe criando uma mancha que seja permanente. Mas no caso do Branco Paraná, ele é uma rocha metamórfica dolomítica que contém carbonato de cálcio e magnésio na sua composição naturalmente e por essas propriedades ele se torna um mármore mais resistente a essas manchas, então é algo que eu gosto de usar muito nas cozinhas. Outra pedra que é amplamente usada é o mármore bege Bahia. Ele é conhecido como travertino brasileiro, justamente por essa tonalidade lembrar muito o travertino romano, mas por ser uma pedra nacional, ele acaba tendo um custo mais acessível se comparado ao legítimo travertino romano. Um mármore que eu sou completamente apaixonado é o verde Guatemala. Aqui ele está no acabamento escovado e é uma pedra que traz uma cor tão interessante que eu acho que ela se aplica com diversos tipos de lâminas de madeira. Esse tampo, por exemplo, é um freijó natural, mas eu acho que independente se for uma madeira de tom claro, médio ou escuro, com esse verde a gente consegue ter um resultado surreal de lindo. Se você gosta da aparência sofisticada dos mármores, mas busca uma pedra natural muito mais resistente, a gente avança mais uma casa e chega nos quartzitos. O quartzito é uma rocha natural formada majoritariamente por quartzo. E justamente pelo quartzo ter essa maior dureza, ele se torna um material ainda mais resistente do que os granitos que a gente viu anteriormente. Então seria o melhor de dois mundos no mundo das rochas naturais. A beleza dos mármores com a resistência dos granitos, a gente chega nos quartzitos. Só que claro que isso tem um custo mais elevado do que essas outras opções. Vocês podem perceber também que na opção de quartzitos a gente tem opções claras, escuras e coloridas, como o verde Pantanal, o quartzito Courus, o quartzito Tintoretto, que tem veios tanto rosados e dourados, esverdeados. Então são nuances que a gente pode buscar que só as pedras naturais vão trazer. Como até aqui a gente está falando de materiais naturais, é muito interessante, se você tiver a oportunidade, de ir até o depósito da loja, da marmoraria dessas pedras para poder visualizar a chapa da pedra que vocês estão especificando. Isso porque material natural varia conforme o lote de extração. Imagina que esse material é uma rocha gigantesca que está no solo. Ela é literalmente, primeiro, explodida em blocos, onde ela é cortada e fatiada, feito o acabamento que é desejado, como escovado, ou polido, ou levigado, ou flameado, até chegar nessa versão que é vendida geralmente com 2 centímetros de espessura. E considerando a seção de onde essa pedra é fatiada, ela pode ser mais ou menos rajada. Por isso que é muito legal, se você tiver a oportunidade, de ir até o depósito desses fornecedores para ver as chapas, porque vão existir opções de Tintoretto como esse daqui, mais verdes, outros mais beges, outros mais alaranjados, porque são essas nuances que esse material apresenta. Então, acaba sendo muito particular se você procura uma pedra com mais marcação ou se você busca uma pedra um pouco mais homogênea. Então, o quartzito é uma excelente opção para utilizar em cozinhas, banheiros, mobiliário, porque ele tem uma dureza bastante expressiva e uma baixa taxa de absorção, além da variedade gigantesca de nuances e cores que esse material natural oferece. Chegando então no topo dessa lista, a gente tem os ultracompactos. Os ultracompactos nada mais são do que minerais naturais submetidos a alta pressão e a altas temperaturas. Então esse processo garante uma excelente performance
em todos os quesitos. Riscos, manchas, temperaturas, ele se torna um material imbatível em relação a todos esses outros. São praticamente impermeáveis, então aqui você pode deixar vinho tinto, molho de tomate, azeite sem se preocupar, o que torna a manutenção dele muito baixa. A partir dessa fusão dos materiais, é possível também fazer reproduções de materiais naturais. Então existem esses ultras compactos simulando mármores. Esse aqui em questão é bem semelhante a um branco Paraná. Obviamente esse branco Paraná está com um pouco rajado nesse pedacinho, mas tem muitos brancos Paranás que acabam tendo esses rajados mais marcados com essa amostra de ultra compacto. Então, enquanto nos quartzitos, nos mármores e nos granitos a gente está falando de composições de minérios absolutamente naturais, nos ultracompactos são também minerais modificados pela indústria para atingir esses limites extremos em todos os quesitos que são necessários para a aplicação dessas pedras. E claro, vocês já devem imaginar que aqui a gente está falando de um material mais caro do que essas outras opções. Mas eu faço uma importante sinalização. Apesar de eu ter apresentado os granitos como os materiais mais em conta e os ultra compactos como os materiais mais caros, não é uma regra que esses materiais se encaixam em caixas de valores. Por exemplo, existem mármores que são mais caros do que alguns tipos de quartzitos, assim como também existem granitos que são mais caros do que alguns tipos de mármore. Isso depende, claro, da raridade que esse material é encontrado da natureza, dos locais onde existem as principais pedreiras que extraem determinado tipo de rocha e ela tem que ser transportada até o seu destino final. Então ocorrem diversas variações de preço quando a gente fala desses materiais. Então uma dica bônus é que quando a gente trabalha com as pedras naturais como granitos e mármores, especialmente os de tom mais claro, é possível impermeabilizá-las. Para cozinhas principalmente, onde a gente tem mais químicos envolvidos, a gente consegue trazer uma durabilidade maior e uma resistência a manchas maior para essas pedras naturais mais claras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado a fazer boas escolhas para o seu projeto ou até mesmo para sua casa. Mais uma vez eu peço que você curta, se inscreva no canal, porque cada vez eu vou trazer mais conteúdos como esse, além de outros bastidores dos nossos projetos. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!